está numa série sobre salmos. Tem sido surreal tudo que Deus está fazendo. Domingo passado à noite, não sei se você lembra, a gente não conseguiu nem entrar na mensagem. A presença de Jesus invadiu esse lugar e a gente se prostrou, e por quase 1h30 nada mais importava. Alguém lembra disso? Alguém estava aqui? Eu creio que nessa noite a palavra vai se revelar para nós, o verbo vai se despir para nós. Você vai ouvir de Deus algo que você nunca ouviu, você vai receber de Deus algo que você nunca recebeu, e você vai viver a partir de hoje algo que você não viveu. Alguém crê nisso? Diga amém. Então quando algo tocar, você reage a isso. Você não é um espectador. Pastor, eu gosto de assistir quietinho. Você assiste um jogo quieto? Você assiste uma final de Champions League ou de Libertadores quieto? Você assiste um programa que você ama quieto? Se você assiste, está tudo bem. Mas se não, não ofereça num ambiente de adoração menos do que você oferece durante uma distração e entretenimento. Todo o meu corpo se curva, se dobra, reage àquilo que Deus está fazendo. Eu levanto as minhas mãos, eu fico de pé, eu levanto a minha voz, eu clamo, eu celebro, eu agradeço, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo aqui, diga amém. Então a gente já leu sobre Salmos 23, Salmos 91, Salmos 121, e o salmo de hoje é o Salmo 1. O primeiro salmo, ele é quase como se fosse um resumo de tudo que a gente vai encontrar nos demais salmos. Em algumas bíblias ele não tem nem título. Alguns teólogos acreditam que ele é como se fosse o prefácio dos salmos. Ele fala sobre princípios, ele fala sobre bênçãos espirituais, ele fala sobre realidades espirituais para aqueles que estão em Deus e para aqueles que não estão em Deus. Então hoje a gente vai mergulhar um pouco em alguns princípios bíblicos, em algumas chaves, e eu creio que à medida que a gente for entendendo aquilo que essa palavra está dizendo, você nunca mais vai ler da mesma forma. Quando você lê, você não vai ler mais por repetição, você vai ler com uma autoridade profética diferente, e coisas vão acontecer a partir de hoje. Alguém crê nisso? Alguém declara isso junto comigo? Diga: eu creio que a partir de hoje, diga, coisas novas em Deus vão acontecer. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não, vou ler isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Ainda bem que eu vi, Jesus. E tudo quanto fizer prosperará. Versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Bom, olha para mim. Salmo 1 fala sobre um contraste que existe entre a vida de quem caminha com Deus e quem não caminha com Deus. Fala sobre um contraste da vida de quem ouve os céus e de quem não ouve os céus. O problema é que a gente tem diminuído tanto a expectativa daqueles que caminham com Deus, que tem gente caminhando com Deus que não difere muito de quem nunca caminhou com Ele. Tem gente que ouve uma palavra de Deus e está tendo uma jornada que não difere muito de quem nunca ouviu uma palavra dele. Isso tem a ver com uma crise na igreja. Temos visto cristãos que não carregam uma mentalidade cristã. A mentalidade cristã faz com que a gente seja diferente do que aqueles que não caminham com Deus são. Eu lembro de uma vez que no início da minha jornada, eu recém-convertido, tinha acabado de casar com a Kezinha. A gente vendeu uma empresa que a gente tinha aberto num shopping, uma loja de cosméticos, e a pessoa que comprou era um oficial da Marinha. Ele tinha um bom posto, ele era 02 na cadeia de comando da base aeronaval de São Pedro da Aldeia. Não vou dar nomes, ok, gente? Mas é só para você entender o contexto. Ele era um homem de governo, ele era um homem de recursos, e ele comprou com uma intenção de não pagar.
E eu lembro que aquilo me revoltou tanto. Eu e Kezinha, a gente tinha acabado de começar. Eu ficava no balcão da loja, Kezinha dormia no estoque. Depois eu ia dormir no colchonete no estoque, Kezinha ia para o balcão da loja. A gente trabalhava em 2 lugares diferentes. Eu era professor de escola dominical. A gente já fazia missões urbanas com jovens. A gente liderava uma célula na garagem da nossa casa. A gente não tinha tempo sobrando, irmão. A gente dava o nosso melhor, porque estava no início da nossa jornada. E alguém que tinha muito recurso, de forma mal intencionada, comprou um negócio já com a intenção de não pagar. Eu lembro que aquilo me revoltou. Eu falei com meu sogro, eu falei: sogrão, eu vou processar. Eu vou processar, eu vou entrar na justiça. Ele é militar, ele precisa ter uma conduta, ele não pode ter um problema de caráter como esse. Ele precisa ser exposto, isso é algo errado. E o meu sogro falou algo que me constrangeu e até hoje isso me marcou. Alguém está comigo? Meu sogro perguntou: Dequinho, você já falou de Jesus para ele? Eu falei: falei, sogrão. Ele falou: como você vai processar alguém que você apresentou Jesus? Dequinho, não processa, não vale o custo do processo. Eu falei: sogrão, a gente tem pouco dinheiro, eu estou começando, eu preciso desse dinheiro. E aí meu sogro fez algo que me constrange até hoje. Eu não sei o que me constrange mais, se foi ele ter feito ou se foi na época eu ter aceitado. Ele falou: deixa que eu pago o processo. Eu falei: não, sogrão, você está brincando, você vai pagar o processo para alguém que você nem conhece, que não precisa. Ele falou: não dá para a gente processar alguém que um dia a gente apresentou Jesus. Dequinho, deixa que eu pago o processo. Irmão, o tipo de conduta que Deus espera do povo dele é um tipo de conduta diferente daquilo que a gente espera de quem não caminha com ele. O problema é que a gente tem visto, inclusive e principalmente alguns líderes cristãos, uma conduta que nada difere daqueles que não caminham com Deus. Ministérios construídos a partir de comparação, ministérios construídos a partir de ganância. Fazemos muitas vezes momentos de oferta que ou inspiram o povo através da ganância de um Deus que vai superabundar porque você deu, ou através do medo do devorador. A gente precisa construir uma igreja pura, uma igreja que se move por amor e não por medo. Francis Chan diz que um dos maiores desafios da nossa geração é que tem mais pessoas crendo em Jesus por medo de ir para o inferno do que por uma expectativa de ter tempo com Ele. Agora, isso não é uma crise só na liderança da igreja, isso é uma crise dentro do corpo da igreja. A gente precisa acessar o fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. O fruto do Espírito me torna diferente de quem eu era. Precisa haver um contraste entre quem caminha com Deus e quem não caminha com Ele. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Salmos 1 está falando sobre isso. Aquele que anda segundo o conselho dos ímpios para no meio do caminho com os pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1 é um salmo progressivo. Fala sobre conselhos, caminhos e mesa. Se você começar ouvindo quem não deveria ouvir, você vai caminhar com quem não deveria caminhar, e você vai se sentar onde não deveria se sentar. Se você começa ouvindo ímpios, ou seja, aqueles que não têm uma fé, você vai começar a caminhar ao lado daqueles que são pecadores, ou seja, tem uma conduta de pecado. Você no final da sua história vai se sentar com os escarnecedores. Você está rindo da desgraça dos outros. A palavra em Salmos 1 é uma palavra gradativa sobre os ambientes. Começa com um conselho, depois você para no meio do caminho, e o final da história é assentado numa roda com os escarnecedores. Mas também fala de uma progressão da identidade de quem nos cerca. Se quem te cerca no início da tua jornada é ímpio, em algum momento vai se tornar um pecador, e lá na frente você já está achando normal caminhar com escarnecedores. Sabe quando a gente se converte, qualquer piada nos ofende. Pessoas que falam coisas que a gente não gostaria de ouvir, aquilo nos ofende, a gente sai da rodinha, mas depois de um tempo, sem perceber, a gente vai diminuindo o nosso nível de exigência, santidade, e a gente começa até a rir de coisas que a gente não estaria rindo no início. A gente começa a se seduzir por aquilo que a gente não se seduziria no início. Irmão, a palavra de Deus fala: não inveje a riqueza dos ímpios, eles terão a sua paga. Não inveje a conquista daqueles que têm conquistado algo que não é o próprio Deus que tem dado. Igreja, olha para mim, somos o povo de Deus. Tudo que temos, Deus nos deu. Nós superabundamos em todas as coisas, não porque a gente precisou fazer algo para receber. Aquilo que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás é o que nos abriu espaço a uma herança justa, e ela é irrevogável. O inferno não pode tirar de você aquilo que Deus confiou para você. O inferno não pode tomar de você aquilo que Deus já chancelou com teu nome, e é teu, e o inferno não toca. A porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Alguém comigo aqui em nome de Jesus?
É progressivo o Salmo 1. Ímpio, pecador, escarnecedor. Conselho, caminho, mesa. Agora você percebe que a palavra de Deus está dizendo que aqueles que caminham segundo o conselho dos ímpios, no início da jornada eles estão caminhando. No meio do caminho eles param. No final dessa história eles se assentam. Mas eu vim aqui profetizar sobre alguém nessa noite. Você vai viver aquilo que a palavra de Deus diz, que é o fruto daqueles que confiam no Senhor. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai voar alto como águia. O conselho que vai te guiar é um conselho que sai da boca de Deus. A palavra que vai incendiar o teu coração é uma palavra que foi liberada dos céus sobre você. Você não vai se encantar com propostas do inferno. Você já ouviu uma promessa do céu. Você não vai forçar portas. É melhor você estar diante de uma porta que o próprio Deus fechou do que acessar uma porta que você insistiu para abrir. Deus vai te dar direções. Deus vai guiar os teus passos. Você vai viver 10 anos em um, porque quem caminha debaixo do Kairos de Deus não se move mais pelo Cronos. Você não depende de um novo mês ou de uma agenda em branco. Há uma palavra de Deus sobre você. E quando você entende e acessa aquilo que demoraria gerações para viver, ainda nesse ano você e a tua casa viverão. Eu declaro em nome de Jesus. Deus remindo o tempo, Deus acelerando processos, Deus estabelecendo sobre você favor e graça. Aquilo que não estava acessível, você não podia, você não sabia, lugares que você não poderia entrar, Deus colocando você na presença dos seus inimigos, aqueles que um dia quase te mataram. Sejam pensamentos de morte, divórcio, depressão, doenças, enfermidades, eles verão a dupla honra de Deus operando um novo de Deus sobre você. No lugar do pecado, santidade. No lugar de pensamentos de morte, sonhos de Deus. No lugar de feridas do passado, Deus vai levantar você como um canal de cura. O que quase te parou, não só não te parou, como vai ser o seu testemunho de milagres para quem estava quase parando. O que quase te feriu, não só não te feriu, como vai ser um testemunho de milagres para quem estava sendo ferido. Deus vai levantar aqueles que não desanimarem como um farol, e o seu testemunho vai edificar toda uma geração. Alguém crê nisso? Diga amém. Milagre, irmão, não é para quem merece, o milagre é para quem não desistiu. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. O milagre não é para quem merece, o milagre é para quem não desistiu. A mulher do fluxo de sangue sangrava, outras mulheres sangravam também. Ela não merecia mais do que aquelas que ficaram no arraial, mas ela não desistiu e foi em busca do milagre dela. Aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não merecia mais do que os outros cegos que também não enxergavam, mas ele não desistiu até que Jesus notasse a sua presença. Alguém comigo aqui, em nome de Jesus. O paralítico içado do alto do telhado não merecia mais do que os outros homens que não andavam na época, mas eles abriram espaço à força para que Jesus notasse a presença deles. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Os céus não se movem pela nossa necessidade, os céus se movem pela nossa fome. Se você crer e não duvidar, se você não ouvir conselhos que vêm de homens, mas caminhar debaixo de uma palavra que veio de Deus, você e a sua casa vão viver cada promessa que o Senhor te fez. Alguém comigo aqui, diga: eu creio que o milagre não é para quem merece. Diga: o milagre é para quem não desistiu. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui nessa noite. Será que você pode fazer barulho? Existe um contraste entre quem caminha debaixo de uma palavra de homens e quem caminha debaixo de uma palavra de Deus. Assim como um abismo chama outro abismo, um milagre chama outro milagre. Você precisa entrar nesse ciclo perfeito. O teu milagre de ontem vai aumentar a tua fé e a tua expectativa em relação ao teu milagre de hoje. O teu milagre de hoje vai aumentar a tua fé e expectativa em relação ao milagre de amanhã. O teu milagre de amanhã vai aumentar a tua fé e a tua expectativa em relação ao milagre da próxima semana. E a cada nova medida de milagre você vai ter uma nova medida de fé. E a cada nova medida de fé você vai acessar um novo nível de milagre. Assim são os que caminham com Deus. Eles voam alto como águias, eles correm e não se cansam. Sabe a diferença entre quem caminha com Deus e quem não caminha com Deus? Não é uma conduta moral só. Não é sobre você xingava e não xinga mais, fazia e não faz mais. Não, isso é só você chegar num ponto neutro. Mas o que o Evangelho tem para você não é tirar você do negativo e trazer para o neutro. O que o Evangelho tem para você é levar você para um lugar alto. Você não só fazia e não faz mais, como agora você vai fazer coisas que você nunca fez. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você vai ver enfermos curados,
a partir de uma oração sincera. Você vai ver portas se abrindo a partir de um clamor em família. Você vai ver promessas se cumprindo a partir de um passo de fé. E à medida que você enxergar a fidelidade de Deus nos milagres diários, você vai querer mais, você vai querer mais, você vai buscar mais, e Deus vai recompensar a tua busca. A palavra de Deus diz: feche teus olhos, eu quero profetizar sobre você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Sabe, tem muita gente que está aqui e você está esperando de alguém a resposta, que Deus está esperando de você um clamor. Se você clamar, Ele vai te responder. Se você buscar, Ele vai te direcionar. Não há nada que Deus ame mais do que um filho que ame a presença dEle. Se você procurá-lo no lugar secreto, se você procurá-lo no meio da sua correria da semana, Deus não só vai encontrar você, como Ele vai responder você. Deus vai te dar respostas e direções. O Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, vai te consolar no dia que você está abatido. Ele vai te direcionar no dia que você tem que guerrear. Ele vai te envolver e você vai correr e não vai se cansar. Você vai viver algo que naturalmente não viveria. Você vai acessar algo que você nem sabia que existia. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas você precisa pedir algo, você precisa pensar em algo, você precisa apresentar para Deus uma semente, e Deus vai recompensá-lo com muitos frutos. Apresenta para Ele o teu clamor e Ele vai te responder com respostas. Apresenta para Ele o teu coração quebrantado, e a palavra de Deus diz que Ele não rejeitará. Apresenta para Ele os teus inimigos. Ao invés de ficar o tempo inteiro mostrando para os seus inimigos o seu problema, apresenta para Deus quem é que tem tirado a tua paz. Max Lucado diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes aqui tropeçarão, porque não há nome maior do que o nome daquele que nos chamou pelo nome. Existe um nome estabelecido na medicina para cada doença. Existe um nome estabelecido na economia para cada crise. Existe um nome estabelecido nos fenômenos naturais para cada furacão ou tempestade. Existe um nome para cada tipo de câncer. Existe um nome para cada tipo de problema. Mas sobre todo nome há um nome que nos foi confiado. Há sobre nós uma procuração. Nós e a nossa casa vivemos debaixo da autoridade desse nome. Ligamos e desligamos, fazemos e desfazemos, liberamos palavras e elas se tornam realidade. Nós abençoamos e pessoas são abençoadas a partir de uma oração que fazemos. Nós colocamos as mãos sobre os enfermos e a enfermidade se tornam testemunhos de cura, porque o Senhor nos ungiu para proclamar o ano aceitável dEle e anunciar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos. Somos o povo mais feliz da terra. Fomos encontrados no nosso dia mau. Nós estávamos quase mortos no meio do caminho, mas o bom samaritano nos encontrou. Ele pagou a dívida. Mas não só isso, você não é só um ex-devedor, você agora é um herdeiro de Deus. Deus te tirou do lugar de escravidão, você não é mais escravo. Não há corrente sobre os seus pés, nem cadeias que te prendam mais. Não há sentenças de morte ou palavras contrárias que possam contra uma palavra de vida liberada sobre você. Antes de uma palavra do inferno ser liberada contra você, uma promessa de Deus já foi. Então quando as palavras contrárias baterem na sua porta, é o próprio Deus que vai abrir e dizer: já está ocupado. Os seus filhos são herança do Senhor, são presente dEle. Você ama porque Ele te amou primeiro. Você crê em algo porque Ele é o autor e o consumador da tua fé. Você é criativo porque o Deus Criador te deu unção para isso. Você vê algo extraordinário. Você é visionário porque o Deus que já viu o teu futuro, Ele te trouxe para entender no presente aquilo que ainda vai acontecer. Você não é qualquer um, não carrega qualquer vida dentro de si. Então para de viver uma vida natural. Deus te chamou para um lugar de sobrenaturalidade. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no coração do homem, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. Então você vai ver o que nunca viu, você vai ouvir o que nunca ouviu, você vai crer naquilo que você nem sabia que existia, e do nada, de repente, algo sobrenatural vai acontecer. Eu profetizo sobre você e sobre a sua casa, ainda em 2024, Deus removendo escama dos nossos olhos, corrente dos nossos pés. O que te parava não te para mais, o que te amedrontava não te amedronta mais, o que te entristecia não te entristece mais, porque se Cristo nos libertou verdadeiramente, você é livre. Tem alguém livre aqui nessa noite? Será que você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Aleluia!
Vamos, se for para Ele, você pode fazer melhor. Alguém aqui nessa noite, alguém aqui, pelo amor de Deus. Bem que eu vim, Jesus. Alguém feliz com Jesus ainda? Alguém consegue ouvir mais 15 minutos dessa mensagem? Salmos 1, versículo 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha para mim, irmão. O homem que caminha com Deus medita na lei de Deus de dia e de noite. Para alguns isso parece um sacrifício. Deus, eu vou me sacrificar e a partir de hoje eu vou ler de manhã e à noite a sua palavra. Quando esse é o nosso sentimento, significa que a gente ainda não entendeu nada. Porque tudo que vivemos, vivemos a partir de uma palavra. Então quanto mais palavra eu carrego, mais milagres eu vivo. Quanto mais eu entendo quem Ele é, mais revelação Ele me dá a respeito de quem eu sou. Quanto mais eu entendo o que foi preparado para mim, menos dúvida e ansiedade eu tenho a respeito daquilo que me cerca. Billy Graham diz que o motivo pelo qual andamos ansiosos muitas vezes é porque estabelecemos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Se a minha expectativa em relação ao futuro está ancorada numa promessa de um homem, ou numa projeção econômica, ou numa movimentação política, eu ancoro a minha alma em algo que é volúvel e pode mudar. Mas quando a minha expectativa está em algo que é inabalável, independente daquilo que me cerca, eu permaneço de pé e a minha casa não vai sucumbir. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Você pode levantar suas mãos e declarar isso em nome de Jesus? Diga: eu e a minha casa estamos firmados numa rocha inabalável. Verdade que muitas vezes a gente quer revelações profundas, mas permanecemos com o nosso coração raso. A gente quer céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Queremos ouvir segredos de Deus sem sequer desenvolver intimidade com Ele. Irmão, Deus só te cobra uma coisa para confiar a você os seus segredos: intimidade. Quando a gente se torna íntimo dele, ele fala deliberadamente a respeito dos seus segredos. Mas muitas vezes a gente espera que alguém íntimo dele fale pra gente uma intimidade nossa. Por que tem tanta gente que vive perseguindo profetas? E nessa casa você sabe o quanto que a gente honra a unção profética e cremos no ministério profético, mas não concordamos com uma dependência de profetas. Tem muita gente que, ao invés de buscar intimidade com Deus, prefere acessar quem tem intimidade com Ele. Todo segredo que Deus já compartilhou para você através de alguém, Ele poderia ter compartilhado com você, diretamente para você. Quanto mais secreto, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais segredos revelados. Quanto mais segredos revelados, mais autoridade. Você sabe por quê? Quem descobriu quem é não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Quem já ouviu de Deus o seu futuro não fica ansioso durante as tribulações do seu tempo presente. Irmão, a palavra de Deus diz que Jesus está no meio de uma tempestade. Os discípulos estão desesperados. Alguém está comigo aqui nessa noite? E a Bíblia diz, Jefferson, que no meio daquela tempestade os discípulos estão desesperados, mas Jesus dorme. Jesus dorme no meio de um mar revolto. Eles ficam desesperados e eles vão questionar Jesus: não te importas que a gente morra? Já parou para pensar por que Jesus está tão calmo no meio de um mar tão revolto? Alguns vão tentar justificar a ousadia e a firmeza de Jesus pelo fato dele ser 100% Deus. Alguns vão dizer: cara, ele é 100% Deus, no lugar dele eu também ficaria tranquilo. Mas não se esqueça, Jesus chorou quando ouviu sobre a morte de Lázaro. Jesus teve uma angústia mortal quando estava no Getsêmani. Jesus teve sentimentos naturais. A santidade de Jesus não anulou a humanidade de Jesus. Então ele tinha motivos naturais para temer, mas ele tinha uma chave sobrenatural que fez com que ele permanecesse firme. Alguém comigo aqui? Jesus acorda, ele se levanta, repreende o vento e o mar. E todos ficam chocados, mas tem um princípio aqui, irmão, pega isso aqui que isso vai mudar a tua história. Lá no fundão, as centenas de pessoas que estão em pé, vocês estão comigo, dá um brado, só você que está em pé aí no final. Uau, glória a Deus, pega isso aqui. Deus vai recompensar
a tua intencionalidade de ouvir a palavra, amém? Deus vai recompensar, porque você entendeu que não é sobre conforto, é sobre fome. Deus vai recompensar a tua fome. Deus vai mudar a história de pessoas aqui nessa noite. Eu estou profetizando agora. Deus vai dar respostas ao longo dessa semana. Deus vai mudar o teu coração. Se havia algo vazio, Ele vai preencher. Se existia algum projeto que estava queimando no teu coração, que não é de Deus, Ele vai tirar e colocar um projeto dele. Deus está alinhando a sua igreja para liberar sobre ela um novo nível. Vamos viver o que não vivemos. Quando ouvimos de Deus aquilo que ainda não ouvimos, Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém crê nisso? Diga amém. Então pega isso aqui, irmão. Jesus não tem medo da tempestade por um princípio básico. Jesus sabia qual era o seu destino final. A cruz não foi um acidente no meio do percurso. A cruz é o propósito pelo qual Jesus veio à terra. Eu imagino Jesus dormindo na tempestade, os discípulos desesperados, e ele pensando: meu pai não disse que eu vou morrer afogado, meu pai disse que eu vou morrer crucificado, então hoje não é o final da minha história. Pastor, eu não peguei, você vai pegar agora. Pega isso aqui em nome de Jesus. Quem ouviu de Deus a respeito do seu futuro não fica ansioso no seu tempo presente, porque você no meio da crise vai comparar o seu estado atual com aquilo que Deus te mostrou em relação ao teu futuro, e você vai dizer: se não é o que Deus me mostrou, não é o final da minha história. Talvez alguns já viram uma promessa de Deus sobre a tua casa, e o que você está vivendo hoje não parece com aquilo que Deus prometeu. Você precisa ter a firmeza de crer que se não é como Deus mostrou que seria, ainda não é o final da minha história. Eu lembro que em 2017 eu estava no CTI usando fralda, a Cécia ia me visitar, ficava brincando com o controle remoto da cama do hospital, e eu olhava para aquela cena e eu comparava com o que Deus me mostrou. Deus me disse que eu teria filhos, eu só tenho uma. Deus me disse que eu tocaria nações, eu fui em poucas. Deus me disse que eu viveria algo extraordinário, e a gente só está começando. Então, se isso não parece com o que Deus me mostrou, esse leito de morte não é o final da minha história. Deus vai me tirar desse lugar e Ele vai cumprir o que prometeu. Alguém comigo aqui nessa noite? E é por isso que governa quem ouve os céus. Governa quem ouve os céus. Davi governava a despeito de Saul, porque Davi ouviu os céus. Saul há muito tempo já não ouvia mais. José governou porque ouviu os céus, revelou um sonho que ninguém revelava, viveu aquilo que ninguém vivia. Irmão, quando a gente começa a ouvir os céus, a nossa história se torna um contraste daqueles que não ouvem. E é isso que Salmos 1 está dizendo. Alguém está comigo? Diga amém. João 15:15 diz assim: não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 1:3 diz: pois você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Versículo 3 do Salmo 1 tem uma chave poderosa. Primeiro fala sobre o tempo perfeito de Deus. Todas as vezes que a gente está ansioso, a gente comete um erro. É natural, Maria cometeu, Pedro cometeu, você e eu vamos cometer também. A gente quer dizer para Deus o que fazer e quando fazer. Maria insiste para Jesus para que faça o milagre naquele casamento. Eu imagino que ela já deveria ter insistido em outros momentos, a ponto de Jesus ser quase ríspido com ela, respondendo: mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora. Eclesiastes 3 diz que há um tempo perfeito para todo o propósito debaixo dos céus. Provérbios, ou Eclesiastes, se eu não me engano, diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. A coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Então a palavra de Deus está dizendo que aqueles que caminham com Deus, meditam na sua lei de dia e de noite, serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto no seu tempo. E aí que vem algo que vai incendiar o coração de alguém aqui. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Você pode estar num ano em que o tempo dos homens diz: esse tempo é tempo de crise. Mas se no tempo de Deus o tempo é de colheita, você vai colher mesmo se ninguém estiver colhendo. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Talvez você possa estar vivendo um momento que, segundo os homens, é um tempo de guerra. Mas se você está debaixo de uma agenda de Deus, você vai viver tempos de paz, mesmo em meio a tempos de caos. Você foi transportado de uma agenda Cronos, você foi implantado numa agenda Kairos.
Você não se move mais por um ponteiro ou pela força de um mês ou de um ano. Você se move por uma palavra de Deus. O Deus que trata 1000 anos como se fosse um dia, pode fazer você viver em um dia aquilo que você não viveria sozinho em 1000 anos. Porque a eternidade não é uma ideia de Deus, é algo muito mais poderoso. Se fosse uma ideia de Deus, estaria falando sobre algo que foi criado por Ele. Mas a eternidade, a Bíblia diz que o Pai da eternidade, ou seja, a eternidade é filha de Deus. Existe uma aliança, existe uma relação de filiação. Se Ele é o Pai da eternidade, e logo a eternidade é filha de Deus. Se ela é filha de Deus, ela se submete à vontade do Pai, porque não há nada que o Pai fale que o Filho não obedeça. Então quando Deus diz haja, toda a eternidade se submete àquilo que Deus falou. E é por isso, irmão, que a ideia de que Deus não está demorando, Ele está caprichando, não é correta. O Deus que fez tudo que existe em 6 dias não precisa de tempo para caprichar naquilo que Ele está fazendo para você. Na verdade, o tempo de espera entre o dia que Ele te prometeu e o dia que você vai viver a promessa é o tempo de preparo que Ele te deu para você estar pronto para receber aquilo que Ele já está pronto para te dar. Se Deus disse haja, aquilo que não existia passou a existir a partir de uma palavra que saiu da boca de Deus. Então eu quero que você entenda, tem muitas coisas que Deus está pronto para dos céus dizer haja, mas Ele está esperando você estar pronto para receber o haja de Deus. Alguém comigo diga amém. Mas se você ouvir a palavra dele de dia e de noite, você vai se tornar como uma árvore junto ao ribeiro das águas, que dá o fruto certo no tempo certo. Levante suas mãos, recebe isso em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a nossa igreja, sobre a minha vida, sobre a liderança dessa casa, sobre a sua família, sobre tudo que o Senhor te confiou. O tempo perfeito de Deus. Você não vai viver ansioso, nem vai tentar antecipar de forma natural estações. Você também não vai perder o timing e não vai perder o tempo de Deus para viver algumas movimentações. Você vai discernir o tempo de plantar e de colher, o tempo de guerrear e de viver paz. Você vai entender o momento certo de fazer a coisa certa. Você vai ser bem sucedido quando estiver debaixo do relógio de Deus, da agenda de Deus e do governo de Deus. Homens te perguntarão como você consegue ser tão assertivo. Você sempre está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você vai dizer: o dono do tempo me diz em que momento eu preciso me mover. O dono da minha história já escreveu cada um dos meus dias antes de qualquer um deles existir. Eu não faço aquilo que eu penso que é bom, eu faço aquilo que Deus me pediu para fazer. E todas as vezes que você caminhar debaixo de uma palavra de Deus, você vai viver aquilo que você nem sabia que existia. Eu declaro em nome de Jesus, você e a sua casa como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, firmado, estabelecido, separado, ungido, guardado. Você e a sua casa prosperarão. As riquezas do tipo de Deus, que não acrescentam dores, que não geram vergonha. Você não vai precisar ganhar com os céus, não. Você vai acessar uma herança justa que os céus já estabeleceram sobre você. Se você crê nisso, diga: eu creio que 2024, pelos olhos da fé, diga: é o tempo da agenda perfeita de Deus. Vamos, alguém comigo aqui, diga: eu creio que 2024 já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Alguém feliz com Jesus ainda? Ainda bem que eu vim, Jesus. Você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Você será como uma árvore plantada. Fala comigo. Como uma árvore plantada. Fala de novo. Plantada. Irmão, eu vi algo uma vez do Hernando Dias Lopes que explodiu minha mente. Ele diz assim: o justo não é uma árvore nativa ou silvestre, mas uma árvore plantada e cultivada por quem plantou. Cara, isso é muito poderoso. Pega isso aqui, irmão. Uma árvore nativa, pela biologia, você vai olhar e você vai falar: faz sentido essa árvore estar onde ela está. Você nunca vai ver uma jabuticaba em outra nação, a não ser que alguém tenha levado para lá, porque uma jabuticaba, ela é genuinamente brasileira. Então se você vê uma jabuticaba no Brasil, você fala:
Faz sentido. Ela é nativa. Você vai para a Restinga, você vai ver árvores que fazem sentido, porque fazem parte da Restinga. Você vai para o litoral, você vai ver tipos de árvore que fazem sentido, porque são árvores nativas do litoral. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Agora pega isso aqui, irmão. Deus não te chamou para viver algo que faz sentido, muito menos quer que você esteja em lugares que faria sentido você estar. Porque a estranheza que o ambiente vai ter quando vê você onde você está, vai apontar para quem te plantou nesse lugar. Você acha que não tem gente que olha para mim e fala: o que esse menino está fazendo nesse lugar? Deus me plantou. Então, para reclamar da onde você está plantado, vai precisar reclamar com quem te plantou. Você acha que faz sentido Davi assumir o reinado? Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Se for para ele, você pode fazer melhor. Nem o pai de Davi cogitou chamar Davi no dia em que o profeta iria ungir o próximo rei. Então, quando Davi é estabelecido no trono, é como uma árvore plantada naquele lugar. Não fazia sentido estar lá, mas foi Deus quem plantou. Quando José, que tempos antes era cativo, agora recebe um anel de honra no seu dedo, é colocado uma sandália de honra sobre os seus pés, e eles caminham junto com o faraó, e em todo o povo, faraó grita: só quando eu estiver sentado no meu trono, esse homem terá menos autoridade do que eu, porque fora isso, esse homem tem tanta autoridade quanto eu em todo o Egito. Imagina os irmãos que venderam José como escravo, imagina quem comprou José como escravo. Olhando para aquela árvore plantada naquele trono, eu imagino ele dizendo: não faz sentido ele estar ali. Uma árvore nativa significa que ela nasceu e morreu no lugar onde fazia sentido ela estar. Uma árvore plantada significa que em algum momento alguém transplantou e plantou para onde queria plantar. Então pega isso aqui em nome de Jesus. Imagine que o próprio Deus é como um jardim fechado e você estava do lado de fora desse jardim. E Ele tem tanto prazer em você que no dia que você disse sim para Ele, reconheceu Ele como seu Salvador, Ele transplantou você desse lugar de morte e Ele plantou você ao lado de um rio de vida. Olha o que a palavra de Deus diz: fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Não faz sentido você estar onde você está, e vai fazer cada vez menos sentido você viver o que você vai viver. E é para que aqueles que pensam que são sejam confundidos por aqueles que sabem que não são, mas dependem de tudo do grande eu sou. Você vai falar: eu sei que eu não sou, mas eu conheço o grande eu sou. Eu sei que eu não posso, mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei que eu não sei, mas a sabedoria de Deus, que excede todo entendimento, está sobre mim. Eu sei que não tem sentido, mas Deus não me chamou para viver algo que faz sentido. Deus me chamou para viver milagres, e milagres não se explicam, milagres se vivem. Deus chamou a sua igreja para viver algo que naturalmente ela não viveria, e é por isso que a glória de Deus se revela, porque quando você vive impossibilidade, todo mundo sabe, só Deus podia fazer o que você está vivendo. Deus quer que o nome dele faça parte da primeira frase do nosso testemunho. Não dá para explicar o que você vai viver se não falar que foi a partir de Deus que tudo começou. Foi Ele que te transportou de um lugar de morte, te plantou num lugar de vida. Foi Ele que te tirou de um lugar de caos e te colocou debaixo de uma paz que excede todo entendimento. Foi Ele que te viu quando ninguém via, irmão. Foi Ele que te chamou quando ninguém te chamava. Foi Ele quem liberou palavras sobre você quando nem o ventre da sua mãe existia. Deus não te nomeou depois que os seus pais te nomearam. Deus te chama por um nome antes dos seus pais existirem. Existe nos céus, desde a eternidade passada, propósitos de Deus sobre você que antecedem a tua existência. Quando você entendeu, Deus te transportou e te plantou num jardim fechado. Alguém comigo aqui, diga amém. Agora, sabe outra característica poderosa? É que quando a gente entende que uma árvore foi plantada, a gente entende algo. Alguém vai pegar isso daqui em nome de Jesus. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Eu só tenho 9 minutos para terminar essa mensagem. Alguém consegue ouvir 9 minutos dessa pregação hoje? O que a gente aprende é que o meu lugar de encontro com Deus é diferente, Zé, do meu lugar de destino com Deus.
O lugar que Deus te encontrou é diferente do lugar que Deus vai te plantar. Deus te encontrou no teu dia mal, mas Ele vai te plantar no lugar de paz. Deus te encontrou no meio da tua bagunça, mas Ele vai te plantar no meio do reino dEle. Você precisa entender que o dia em que Deus te encontrou é diferente dos lugares onde Deus quer te levar, porque Deus não tem medo da nossa bagunça e Ele não tem nojo da nossa sujeira. Ele não vai ter nojo de se aproximar de você porque você está sujo, mas Ele te ama tanto que Ele não vai permitir que você continue como estava. Como um pai que tem tanto amor pelo filho, que não tem nojo da sujeira que ele fez ou da fralda que precisa ser trocada, mas Ele ama tanto que Ele não vai deixar que essa sujeira permaneça como estava. Então Deus se inclina para o lugar que você está e depois Ele te leva para o lugar onde Ele está. Você lembra da mulher que foi pega em adultério? Essa mulher está jogada ao chão. Os acusadores já têm pedras nas mãos e eles querem apedrejá-la. Segundo a lei, eles podiam fazer isso. Jesus então fala: se alguém aqui não cometeu pecado, atira sobre ela a primeira pedra. E a Bíblia diz que Jesus então se inclina, escreve algo no chão. Irmão, Jesus foi até o lugar onde ela estava, mas depois que os acusadores vão embora, Ele pergunta: onde estão os seus acusadores? Ela se levanta e fala: eu não vejo mais, Senhor, eles foram embora. Então ambos se levantam e Jesus então libera o destino dela. Ele fala: agora vá e não peques mais. Lembra do dia que Pedro afundou nas águas? A Bíblia diz que Pedro está andando sobre uma palavra, então ele submergiu porque teve medo. Jesus imediatamente, fala comigo, imediatamente. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estende as mãos, se inclina onde Pedro está, mas Jesus traz Pedro para o lugar onde ele está. Irmão, alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus te encontrou no seu dia mal, mas você não vai permanecer nesse lugar. Deus te encontrou perdido, vazio, ferido, quase morto, mas você não vai permanecer nesse lugar. O Deus que te encontrou no teu pior dia da história vai te levar para o lugar onde agora é Ele quem escreve a tua história. O salmista diz: cada um dos meus dias foi escrito pelo Senhor no seu livro antes de qualquer um deles existir. O teu lugar de encontro, irmão, é diferente do teu lugar de destino. Não importa como começou a tua história, importa como vai terminar. E eu vim aqui profetizar: o teu amanhã vai ser melhor que hoje. O teu futuro vai ser melhor do que o teu tempo presente. Se você confiar no Senhor, se você fizer dele a tua única expectativa, confiança, não há um ano que vai ser menos marcado pelo poder de Deus do que o ano anterior. Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, você pode fazer barulho no seu lugar. Cadê o Felipe? Tá dormindo? Filipão, vamos declarar isso juntos. Seu amanhã vai ser melhor que hoje. Levante suas mãos, feche seus olhos, declare isso com autoridade. Seu amanhã será melhor que amanhã, vou ter que cantar, menino. Pega o meu aqui. hoje. Seu amanhã será melhor que hoje. Viverás para ver o que Deus irá fazer. Seu amanhã será melhor que hoje. Digam, seu amanhã será melhor que hoje. Seu amanhã será melhor que hoje. Viverás para ver o que Deus irá fazer. Seu amanhã. Aleluia! Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Pega alguém, pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Aleluia! Aleluia! Sabe, você foi enxertado em Deus. Você foi enxertado numa videira verdadeira, que ela é frutífera, ela é viva. Não há falta. Não há falta. Sabe uma das coisas mais poderosas que a gente entende aqui nesse versículo 3, quando a Bíblia diz que somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, é que você foi plantado na fonte. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Simboliza, significa que nada vai faltar. Você recebe isso? Recebe isso em nome de Jesus. Não vai faltar unção, não vai faltar temor, não vai faltar alegria,
não vai faltar testemunhos, não vai faltar milagre, não vai faltar vida de Deus, não vai faltar livramento, nada vai faltar. Não vão faltar recursos, não vão faltar ideias, não vão faltar amigos de Deus, não vão faltar portas de Deus, acessos de Deus, nada vai faltar. Declare com autoridade, diga: eu e a minha casa estamos plantados na fonte. Diga: fomos enxertados em Deus e nada vai faltar. João 15:5 diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e são queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E agora vem uma chave, versículo 8. Porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Igreja, olha para mim em nome de Jesus. A palavra de Deus está dizendo que Deus é glorificado na minha história e na sua, quando a nossa frutificação é extraordinária. E vai além, cria quase que uma condicional, porque a Bíblia diz que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão. É uma condicional. E assim serão meus discípulos. O que a Bíblia está dizendo é que nos tornamos discípulos de Deus, não só quando ouvimos a respeito de Deus, mas quando começamos a gerar realidades que fazem parte da natureza de Deus. Você foi enxertado em um Deus de milagres, você vai viver milagres. Você foi enxertado num Deus de promessas, você vai viver promessas. Você foi enxertado no Deus que é Pai da eternidade, você tem promessas que ecoam na eternidade. Deus tem para você caminhos de vida eterna. Não é só para esses dias, não é só para esse tempo. Deus está te chamando para viver algo com Ele, e Ele está estabelecendo moradas, porque se assim não fosse, diz o Senhor, eu não os teria dito, mas eu e o meu Pai estamos edificando moradas eternas para você. E quando você chegar lá, eu não vou dizer aparta-te de mim porque eu não conheço, eu vou dizer bem-aventurado seja você, meu filho, entra, porque há uma morada estabelecida para você. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço a tua história, eu conheço o teu clamor. Nenhuma lágrima foi esquecida, nenhum deserto foi em vão. Eu vim aqui para profetizar em nome de Jesus, irmão. Você e a sua casa viverão promessas de Deus para esses dias, mas não vai parar nesse tempo. Deus está nos chamando para caminhar com Ele em direção à eternidade. Deus está chamando uma igreja gloriosa, uma igreja madura, uma igreja santa, uma igreja que não tem do que se envergonhar, uma igreja que carrega com mãos limpas e um coração puro. Um chamado que excede esse tempo presente. Você não vai viver só promessas de Deus para as próximas décadas. Você e a sua casa estão sendo chamados por Deus para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e você vai se deleitar na bondade de Deus durante toda a eternidade. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o chamado de Deus para mim não é só para esse tempo. Diga: Deus tem palavras de vida eterna. Declare comigo, diga: para onde eu irei, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Alguém pode celebrar Jesus no seu lugar? A palavra de Deus está dizendo aí: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. E eu finalizo aqui, Salmos 1, versículo 4, 5 e 6 diz assim: mas não são assim os ímpios, eles são como uma moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Sabe, existe uma diferença entre o joio e o trigo. E eu ouvi isso uma vez, isso explodiu a minha mente, porque eu nunca tinha ouvido isso antes. Eu vi isso, um vídeo, um cara que cultiva trigo, e ele falou: é muito difícil você diferenciar o que é joio e o que é trigo. É muito parecido, esteticamente é muito similar. Mas tem uma coisa que deixa claro pra gente aqui na plantação o que é trigo e o que é joio.
E a pessoa que estava entrevistando ele perguntou: o que é? Ele falou: é quando o vento vem forte. Porque o trigo, ele tem uma característica, ele se curva com o vento, mas o joio não. Sabe, tem muitas vezes que, tem muitos momentos em que a igreja, ela tentou por si só, de forma mecânica, separar joio do trigo. Testes para aceitar pessoas em membresia, julgos que a gente estabeleceu achando que era zelo, na verdade se tornaram só cultura religiosa. A Bíblia não fala que o homem vai separar o joio do trigo, a Bíblia diz que o próprio Deus fará. Mas a Bíblia diz que nós fomos ungidos por Deus e recebemos uma unção para anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia também diz em outro momento, e eu amo essa passagem, que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que nós dizemos reconciliem-se com Deus, a Bíblia diz que é como se o próprio Deus falasse através de nós. Pastor, agora eu me perdi, o que você quer dizer? Eu quero dizer que esse momento no final do culto, de todo o culto da nossa igreja, é o momento mais importante de toda a nossa celebração. Porque quando o evangelho é apresentado, só tem dois caminhos: ou ele gera salvação, ou ele estabelece juízo. Muitas pessoas ouviram Jesus, tocaram Jesus, viram os milagres de Jesus, mas não quiseram se parecer com ele. Mas nós recebemos de Deus um convite que é superior. Nós somos aqueles que creem mesmo sem terem visto. Jesus diz: bem-aventurados aqueles que crerão mesmo sem ver. Se você nessa noite reconhecer Jesus como o Senhor da tua história, como o Salvador da tua alma, a Bíblia diz que ainda hoje o Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida. Você não vai ser como aquele que anda segundo o caminho dos ímpios, o conselho dos pecadores. Você não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Não, você vai se tornar como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que prospera em tudo que faz e que dá o fruto certo no tempo certo. Você vai ser chamado de pequeno Cristo. Você vai se tornar um cristão. Você vai ser um discípulo de Deus. Você vai caminhar com Ele, ouvir os conselhos dEle. Você vai viver o que você não viveria sozinho, porque agora não é você quem faz, é Deus quem faz por você. Agora não é mais você quem luta, é Deus quem luta por você. É Ele quem vai à frente das suas batalhas, é Ele quem te dá livramentos, é Ele quem te dá palavras, é Ele quem te dá conselhos, é Ele quem guarda a tua casa, porque se não fosse Ele quem guardasse, em vão vigiaria o sentinela. É Ele quem edifica o teu lar, porque se não fosse Ele quem edifica, em vão trabalham aqueles que tentam construir. É Deus quem vai fazer tudo o que você vai viver a partir de hoje. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também.